João capítulo 2, versículo 1 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm o vinho, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas de medida. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve-se o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos, abre o teu coração. Pai, aqui está a tua palavra que será ministrada nesta noite. Aqui estão os nossos corações. Nossos corações estão abertos para receber esta semente, esta palavra que vem do céu, este alimento, meu Pai, que vem de encontro ao teu propósito para a nossa vida. Que nesta noite nós saiamos daqui edificados, fortalecidos, alimentados pela tua palavra, para que então nós possamos continuar prosseguindo na direção do teu propósito. Que nada e ninguém nos impeça de chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos, de alcançar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos alcançar. Que o Senhor, meu Pai, através da tua palavra, possa nos direcionar dia após dia. A cada decisão, a cada escolha que nós tivermos que fazer, ali esteja o teu Espírito nos direcionando através da tua palavra, que é a nossa bússola. Portanto, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações, como o Senhor tem falado todas as vezes em que nós nos reunimos e damos ouvido ao teu falar. Que esta noite seja mais uma noite, meu Pai, aonde o Senhor venha nos preparar para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, é o texto onde nós temos o relato do primeiro milagre que Jesus operou assim que ele iniciou o seu ministério terreno. Foi o primeiro milagre que Jesus iniciou. Aqui é o primeiro passo de Jesus, amém? Então, qual o contexto que nós estamos aqui? No contexto onde havia uma festa de casamento, onde havia uma celebração. E no meio dessa celebração, o texto vai dizer que o vinho acabou, amém? Ou seja, um casamento que é planejado, um casamento que é programado, não da noite para o dia, leva-se tempo. Muitos, sonham com este momento, planejam este momento, e de repente, no meio da celebração, no meio da comemoração, o vinho acaba. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses, para que nós possamos entender que muitas das vezes nós estamos vivendo um momento de celebração, ou até mesmo um momento de decepção, de frustração, de tristeza, seja qual for o momento. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque aqui nós estamos falando de algo que acabou no momento bom. Não era um momento ruim, era um momento de alegria, era um momento de festividade. E de repente o vinho acabou. Eu quero dizer para mim, para você, para nós que estamos aqui, para quem está nos assistindo, que tudo passa. Amém? Tudo um dia vai acabar, irmãos.
Não importa se o momento seja bom ou ruim, uma hora passa, uma hora acaba. Nós estamos falando de algo bom que acabou no momento bom. Por que as coisas ruins vão viver ou durar eternamente? Porque muitas das vezes a gente está no olho do furacão, a gente está no meio da tempestade e a gente fica assim, nossa, parece que isso nunca vai passar, parece que isso nunca vai acabar. Mas eu quero dizer para você que se as coisas boas passam, se as coisas boas acabam, as coisas ruins também passam, as coisas ruins também acabam. Amém? Não há bem que dure para sempre, como também não há mal ou tempestade que dure para sempre. Amém, irmãos? Vai ter momentos que nós vamos estar no ápice, vai ter momentos que nós vamos estar no vale. Mas todos esses momentos, eles não são eternos. Amém? Eles passam. E para os judeus, o vinho era algo que não poderia ter faltado. Por que o vinho era algo que não poderia ter faltado? Porque para um judeu, o vinho, ele simboliza o quê? A alegria. Amém? Ou seja, acabou o vinho na festa, acabou o quê? Acabou a alegria. Existem coisas nas nossas vidas que quando acaba, tira a nossa alegria, como se fosse o vinho. Parece que acabou aquilo que até então nós tínhamos, tirou a nossa alegria, roubou a nossa paz, a gente já não quer mais comer, a gente já não quer mais dormir, que a gente só quer ficar pensando naquele problema, né? Tem algo que quando acaba, tira até o sono, não tem? Irmão, acabou isso daqui, você não come, você não bebe, você não, literalmente, né? Que aí não tem como você comprar mesmo. Mas aí quando você sabe que não tem, como que eu vou pagar, como que eu vou fazer, vence amanhã. E o que já venceu, o que está para trás. Irmão, se tem uma coisa que tira a nossa alegria, é quando isso daqui acaba, amém? Não que a nossa felicidade esteja nisso, mas eu estou simbolizando que existem coisas nas nossas vidas que muitas das vezes acabam. E é bom acabar. A gente vai entender aqui que existem coisas nas nossas vidas que precisam, de fato, em algum momento acabar. Porque Jesus tem propósito em tudo que acaba. Eu vou repetir para você entender. Jesus tem propósito em tudo que acaba. Amém? Nada acaba à toa, nada acaba do nada. O Senhor Jesus, ele sempre tem um propósito por trás de tudo, ou que ele faz, ou então que ele permite. Porque nem tudo é a vontade absoluta de Deus. Mas muitas das coisas acabam entrando na vontade permissiva de Deus. Então, para os judeus, o vinho era algo que não podia faltar, mas faltou. Talvez na sua vida tenha algo hoje faltando que não poderia estar faltando, mas faltou. Amém? E eu quero te dizer que nem por isso você morreu, porque você está aqui. Amém? Nem por isso você morreu. Você pode ter chorado, você pode ter esperneado, você pode ter feito beicinho, você pode ter batido o pé, você pode ter... Mas você está aqui. Amém? O Senhor, ele te sustentou, mesmo na falta disso, que para você seria o fim do mundo. Para o judeu, faltar o vinho é como se fosse o fim do mundo, porque simbolizava alegria. Amém? Mas aqui o texto relata que o vinho acabou. Então, irmãos, deixa eu falar algo para você aqui. Aproveite os bons momentos. Celebre os bons momentos. Sabe por quê? Porque tudo passa, tudo acaba. Se hoje você está bem, se prepare porque o dia mal pode chegar a qualquer dia na tua vida. Ele pode bater qualquer hora na tua porta. Amém? Mas se hoje você está mal, se prepara que sempre depois da tempestade vem a bonança. Amém? Se você quer enxergar o arco-íris, você não tem que enfrentar a tempestade. Então não há tempestade que dure para sempre. E quando você estiver num momento bom, celebre. Amém? Celebre, porque as lutas passam, as dificuldades passam, os bons momentos também passam. Desfrute cada momento que você está vivendo. Por quê? Porque um dia tudo vai passar. Amém? Então o vinho acaba, irmãos. Se acabou num momento programado, se acabou num momento planejado, imagine na nossa vida que muitas das vezes a gente nem se programa para certas coisas. Imagine na nossa vida que muitas das vezes a gente sai por aí fazendo tudo à torto e direito, e achando que fé é loucura, e que vai dar certo, e de repente não dá, falta algo. Imagine, irmãos,
Imagine-se numa festa de casamento, aonde a noiva e o noivo faz tudo ali, ó. Tem um checklist, tem item aí, tem sim anotado, ó, isso não pode faltar, isso aqui não pode, isso aqui não pode. De repente, alguém por algum motivo calculou a quantidade de vinho errada, porque o vinho acabou. Ou não imaginava que a galera naquela ocasião estava com sede, porque beberam demais. Amém? Beberam demais. Então, se você vai casar no calor, prepara bastante água lá, porque pode ser que a galera esteja com sede. Amém? Não prepara vinho não, prepara água. Amém? Mas aí o vinho acabou, irmãos. E o que aconteceu quando o vinho acabou? Porque enquanto o vinho não acabou, estava tudo bem. A festa estava rolando legal, né? Uns dançavam ali, outros conversavam ali no canto, mas de repente o vinho acabou. E o que aconteceu? O que acontece na minha vida e na sua vida quando algo acaba? A gente corre para quem? Para onde? Para Jesus. Ninguém percebeu que Jesus estava ali enquanto tinha vinho. Ninguém percebeu que Jesus estava ali enquanto estava tudo bem. Mas foi o vinho acabar. Opa, tem alguém aqui. Seja bem-vindo, entre. Não, ele já estava, ele não precisa entrar. É você que não percebeu que ele já estava. É você que não chamou ele para a festa. Porque às vezes, irmão, a gente só chama Jesus para os nossos fracassos. Mas a gente não chama Jesus para os nossos sucessos. A gente chama Jesus, muitas das vezes, para dentro do nosso quarto, para chorar. Mas a gente não chama para a festa para falar, vamos dançar, Jesus. Vamos celebrar. E Jesus estava ali. Amém? Jesus estava ali. Quando o vinho acaba, Jesus então é procurado para quê? Para que ele pudesse estar operando o seu primeiro milagre. Que era o quê? Transformar a água em vinho. Porque depois que o vinho acabou, o que eles tinham? 6 talhas de pedras e água. Mas eles não tinham apenas 6 talhas de pedras e água. Eles tinham 6 talhas de pedra, água e Jesus. Porque Jesus estava ali, amém? Irmão, você nunca vai estar sozinho quando algo acabar na sua vida. Jesus sempre vai estar ali. Talvez você não vai perceber, mas se você olhar, prestar atenção, olhar bem, opa, ele estava aqui, eu não percebi. Para alimentar aquela multidão, o que os discípulos tinham? 5 pães e 2? Não, 5 pães, 2 peixinhos e Jesus. Porque os 5 pães e 2 peixinhos sem Jesus não é nada. Amém? Se Jesus não tivesse ali também, aí eu ia concordar com aquele discípulo que disse, mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para tamanha multidão? Mas Jesus estava ali. Irmãos, não importa a quantidade do seu recurso, se Jesus está, Jesus multiplica. Amém? Não importa o tamanho do teu milagre, da tua dificuldade ou da tua necessidade. Se Jesus está, ele faz, ele transforma. Então, qual que foi o resultado daquele milagre que Jesus operou? Um vinho mais saboroso do que o primeiro. Irmão, você já parou para pensar que muitas das vezes a gente já poderia estar desfrutando do melhor há muito tempo? Há muito tempo, mas a gente só não desfruta porque a gente não percebe que Jesus está ali e a gente não chama ele antes, a gente só chama ele depois que algo acaba. O resultado aqui foi um vinho muito mais saboroso do que o primeiro. Olha só, eles se embriagaram com um vinho que para eles estava bom, mas Jesus tinha algo melhor. Eu quero dizer para você que a sua vida pode estar boa hoje, mas Jesus ainda pode melhorar ela. Jesus pode fazer algo melhor do que o que já existe. O que o texto está falando? Que o que Jesus fez foi melhor do que aquilo que já existia, do que aquilo que eles tinham. Ou seja, Jesus pode melhorar a vida de qualquer um, irmãos. Jesus pode mudar a condição de qualquer um, a situação de qualquer um. E muitas das vezes nós já poderíamos estar comendo e bebendo o melhor desta terra, mas nós, infelizmente, nos contentamos com o que temos ali, não chamamos Jesus para mais perto, e quando aquilo que nós temos acaba aí, a gente deixa para chamar Jesus.
Aí é que a gente deixa para trazer Jesus para mais perto. Só que o que me chama mais atenção nesse texto aqui, irmãos, e o que eu quero compartilhar hoje com a igreja, é o comportamento de Jesus. A festa estava rolando, todo mundo participando, dançando, se alegrando, conversando, e Jesus estava como? Na dele. Jesus estava na dele, irmãos. Você não vê Jesus criticando o vinho que eles estavam bebendo. Para com isso, vocês bebendo isso daí, eu tenho algo aqui melhor para vocês. Jesus não estava criticando a programação. Quem que programou essa festa? Não sabe nem organizar um casamento? Jesus estava na dele. Por quê? Porque Jesus, ele sabe a hora que ele tem que entrar em cena na minha vida e na sua vida. Enquanto não é chegada a hora, ele fica na dele. Enquanto não é dado a liberdade para ele agir, ele fica na dele. Então, o comportamento de Jesus aqui me chama a atenção. Por quê? Jesus, ele só agiu quando ele foi acionado. Jesus só deixou para agir quando ele foi acionado. Ou seja, o texto não relata Jesus agindo antes do vinho acabar. Por quê? Porque quando o vinho ainda se faz presente no ambiente, teoricamente, dá um sentido de que está tudo bem. Se você diz para Jesus que está tudo bem, ok. Irmão, Jesus é cavaleiro, ele respeita o seu livre-arbítrio. Se para você está bem, ok. Se tem uma coisa que Jesus sempre vai respeitar, ele nunca vai tirar de mim e de você, é o livre-arbítrio que o Pai dele nos deu. Que o nosso Pai nos deu. Ainda assim que ele saiba que ele tem algo melhor, mas se você ainda prefere viver com o que você tem, ele vai respeitar a sua decisão. Ele vai respeitar a minha escolha. Então, Jesus, enquanto o vinho não havia acabado, ele não tinha feito nada. Ele nem sequer criticou o vinho que estava sendo servido. Amém? O texto não relata que Jesus estava interferindo na programação daquela festa. Jesus não estava falando, gente, vai com calma aí, porque o vinho vai acabar, e na hora que acabar, vocês vão ficar apertados. Não. Jesus deixou acabar. Assim digo eu, não o texto. Acredito que de propósito. Você acha que Jesus não sabia que ia acabar? Você acha que esse tempo que você está vivendo aí, Jesus não sabe qual a hora vai acabar? Ele sabe, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Nós é que não sabemos. Se Jesus tivesse interferido naquela festa, enquanto havia o vinho, talvez alguém diria assim, preste atenção, quem é esse que está atrapalhando a nossa festa? Quem é esse intruso? Ou quem é ele para falar mal do nosso vinho? Quem é esse que está agora causando, transtorno na nossa festa? Quem é esse que está atrapalhando o nosso momento? Irmãos, então, eu entendo que muitas das vezes, para Deus fazer algo na minha vida e na sua vida, Ele só está esperando que algo em nossa vida acabe. Porque quando acabar, é um sinal de que agora você vai dar liberdade para Ele entrar e fazer o que Ele precisa fazer. Eu entendo que existem coisas nas nossas vidas que, enquanto não acabarem, Jesus vai permanecer na dele. Jesus vai continuar na dele. Por quê? Jesus, ele quer melhorar a tua vida, ele não quer interferir na tua vida. Jesus não interfere na vida de ninguém, ele melhora. Amém? Ele altera, ele modifica. Mas ele não quer interferir para ficar te criticando. Não, porque ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Nós que muitas das vezes não sabemos.
Então, quando ele vem para fazer algo, ele já tem certeza do que ele vai fazer. Jesus não vem para testar um plano na minha vida e na sua vida. Não, Jesus vem para realizar e executar um plano que já está preparado. Amém? Um plano que já está pronto. Um plano que a gente sabe que vai dar certo. Que não existe margem de erro. Então, irmãos, eu aprendo aqui que existem momentos que nós vamos precisar, muitas das vezes, viver tempos de escassez. Eu aprendo aqui que muitas das vezes nós vamos ter que viver momentos que algo ao nosso redor vai ter que acabar. Porque enquanto não acabar, a gente não vai dar liberdade para Jesus trabalhar. Enquanto não acabar, a gente não vai deixar Jesus se aproximar. Porque às vezes a gente está rodeado de coisas que nos impedem ou que impedem de Jesus se aproximar de nós. E enquanto essas coisas não saírem, enquanto essas coisas não forem embora da nossa vida, Jesus vai continuar assistindo a nossa festa, assistindo a nossa caminhada, mas ele não vai interferir. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir. Você não é obrigado a nada, mas se você permitir, ele vai fazer uma grande mudança na sua vida. Amém? Então existem coisas nas nossas vidas que em algum momento vai ter que acabar. E que Deus vai permitir acabar para que o Filho dele possa operar um milagre nas nossas vidas. Amém? Eu aprendo aqui também, irmãos, que existem momentos que nós vamos precisar ter que ficar com Jesus na nossa. Às vezes a gente vai ter que ficar na nossa como Jesus ficou. Jesus estava na dele. Amém? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos numa outra situação, na qual nós estamos vendo alguém que o vinho está prestes a acabar. E aí, a gente vendo que o vinho está prestes a acabar, o que a gente quer fazer? Interferir na festa da pessoa. A gente quer interferir na programação da pessoa, como se a gente fosse salvar aquela pessoa, como se a gente fosse fazer algo que iria impedir aquela pessoa de viver o que ela está prestes a viver. E sendo que muitas das vezes o que ela está prestes a viver é necessário que ela viva para que Deus possa fazer o que Ele tem para fazer na vida dela. Eu aprendo aqui também que muitas das vezes nós vamos ter que fazer como Jesus, ficar na nossa. E qual é o nosso problema? Irmãos, muitas das vezes o nosso problema é que a gente insiste em se meter em algo que ninguém pediu a nossa ajuda. A gente insiste em se meter numa situação que ninguém levantou a mão, gritou e pediu a tua ajuda. E aí às vezes você quer, muitas das vezes, ajudar num lugar que Deus está tratando. E às vezes você quer dar uma de Deus, sendo que o próprio Jesus, ele só agiu quando alguém falou: Jesus, eu estou aqui. Irmãos, não é a primeira vez que Jesus faz isso daqui, não é o primeiro relato. A gente vai ver Jesus fazendo isso em Caná, mas a gente vai ver Jesus fazendo isso aonde? Novamente. No meio de uma tempestade. No meio de uma tempestade, quem estava em apuros era Jesus? Eram os discípulos. Mas quem estava no barco com os discípulos? Fazendo o quê? Dormindo. E os discípulos? Quase morrendo, mas não pediam ajuda. Vendo que ia afundar, mas não pedia ajuda. E Jesus era mal por não procurar? Não, estou aqui, se me procurar. De repente alguém pega e fala: você não se importa de nós estarmos perecendo aqui, você... alguém lembrou que eu estou aqui no barco. Alguém lembrou que eu sou Jesus. Alguém lembrou de mim. Muito bem. Aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Acabou. Acabou. Por que não levanta a mão? Por que não pede ajuda se Jesus está ali? Se o recurso está ali? Por que o vinho tem que acabar se o homem do milagre está ali? Então, muitas das vezes, irmãos,
nós vamos ter que agir como Jesus. Dá a liberdade, mas quando levantar a mão, ok, estamos aqui. O que nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer? Porque, irmão, nem todo mundo quer a tua ajuda. Amém? Nem todo mundo quer a tua ajuda. Aprenda isso. Às vezes vai pedir ajuda do outro, mas não quer a tua. Então a gente precisa muitas das vezes até olhar para Jesus e falar, cara, se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Ficava na dele. Porque ele ficou na dele. Quando alguém gritar, vamos lá. O que você precisa? O vento está muito forte? Aquieta-te, vento. O mar está agitado? É consequência do vento. Aquietou o vento, o mar acalma. As ondas é consequência do vento. Jesus sempre vai na causa raiz. O problema não era nem o mar, era o vento. Porque na hora que aquietou o vento, acabou a tempestade, o mar se acalmou. Mas foi na pessoa certa, que já estava ali, né? O barco, vamos imaginar que ele fosse desse tamanho aqui, ó. Jesus estava ali na proa. A proa significa a posição de liderança. Ou seja, a gente passa aperto, mas não procura liderança. Não procura. E a liderança está ali. Para muitos está dormindo. Não, mas a liderança está vendo tudo o que está acontecendo. Só que a liderança quer ser conhecida como liderança também. Quando falaram, Jesus, opa, alguém me chamou. Ele levantou-se e fez o que precisava ser feito. Agora, olha a distância. Está longe? Está não. Está perto. Distância não está longe, está perto. É só falar. Que às vezes a gente fala com todo mundo, mas não fala com quem está na proa. A gente fala com todo mundo que está no barco, que às vezes está na mesma situação. Amém? Porque quem está no barco está na mesma situação. Fala com todo mundo, aí, tá vendo? E nós aqui, ele lá. Fala com todo mundo, mas não fala com quem está na proa. E Jesus, o texto fala que ele estava na proa do barco. Eu imagino que Jesus naquela hora devia estar até assim, ó. Não é possível que não vai chamar. Não é possível. Porque Jesus vê os apertos que a gente passa, sim ou não? Ele vê, irmãos. Quando ele levantou Moisés, o que ele falou para Moisés? Moisés, eu tenho visto e ouvido o que o meu povo tem passado lá no Egito. Deus, ele sabe o que a gente tem passado. Mas ele quer que a gente não fala isso? Confesse para Deus, fale para Deus. Lançai sobre ele as nossas ansiedades. Ou seja, nós precisamos colocar para fora. Amém? Então, irmãos, para Jesus poder agir na vida daqueles que ali estavam festejando, celebrando, eles tiveram que ir até Jesus. Para Jesus agir na vida dos discípulos que estavam em apuros no mesmo barco, alguém teve que gritar, porque enquanto isso, tentavam, não conseguiam, até que viu, agora não tem mais jeito. Aí gritaram, e Jesus se levantou e ele fez aquilo que tinha que ser feito. Amém? Então, irmãos, o nosso problema é que muitas das vezes a gente insiste em se meter em algo que ninguém pediu nossa ajuda, a gente insiste em fazer alguma coisa que muitas das vezes muitos não querem,
E Deus muitas das vezes age da mesma maneira. Ele só vai fazer na minha vida e na sua vida aquilo que a gente permitir. Amém? Só aquilo que a gente permitir. Deus vai até onde a gente permite. Não que a gente tenha poder para impedir a Deus, irmãos. Não é isso não. Que se Deus liberar uma palavra lá de cima agora, Ele mata nós tudo aqui embaixo. Amém? É isso que demonstra a grandeza desse Deus que nós servimos. É Ele dar a nós a capacidade de nós pensarmos que a gente pode impedir Ele, e Ele continuar governando, e a gente achando que é a gente que está no trono. É essa capacidade de um Deus que dá a liberdade de, deixa achar que é dono da vida, sabe de nada. Na hora que eu tirar o vento, cai e vira um boneco no chão estendido. Porque o ar que nós respiramos vem dele. Amém? Se nós estamos aqui hoje é porque Ele está permitindo. E Ele só vai agir dentro daquilo que nós também permitimos Ele agir. Então Jesus deixa para agir somente quando Ele é acionado. Ele fez isso em Caná, Ele fez isso lá no meio da tempestade. E irmãos, por que que Jesus faz isso? Por quê? Porque Ele quer se achar o tal? Ele quer se achar o cara? Não, irmãos. Porque Jesus só age aonde Ele é chamado. Jesus só entra aonde Ele é convidado. Você quer que a sua vida mude hoje? Chama Jesus. Você quer que seu casamento mude hoje? Chame Jesus. Chame Ele para dentro daquilo que você quer, porque senão Ele não vai entrar. Quem entra arrombando as portas da tua vida é o diabo. Não é Jesus. Jesus é cavaleiro. Jesus só fica assim, ó. Eu quero entrar. Abre a porta. Lembrei até de um louvor antigo. Não vou cantar. Pelo que vocês, do jeito que vocês estão rindo, já entenderam qual louvor que é, né? Abre a porta. Eu não abro, não. Fica igual, né? Eu não abro, não, hein? Jesus está batendo aí. Não, não abro. Jesus está batendo, falando, abre, eu quero entrar, eu quero ceiar, eu quero mudar a sua realidade, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua família, eu quero mudar tudo aquilo que eu sei que precisa ser mudado. Mas as portas precisam estar abertas para Jesus poder entrar, amém? Mas Ele precisa ser chamado. Então, quando Jesus é chamado, o texto diz que Ele manda pegar as talhas, enche elas de água e manda servir ao mestre-sala. E o resultado é um vinho muito mais saboroso do que o primeiro. Então, em que momento que Jesus foi chamado? Quando o vinho acabou. Irmãos, do mesmo jeito que muitas das vezes eu e você só deixamos para chamar Jesus quando o vinho acaba, tem pessoas que só vão te procurar quando o vinho acabar. É aquele famoso ditado popular. Depois que o leite derramou, meu irmão, o que resta é limpar o fogão. Não adianta chorar. E se precisar de ajuda para limpar o fogão, eu vou ajudar. Mas chorar o leite derramado... É como se Jesus tivesse assim, fica de olho, vai ferver. Não, tem experiência. Fica de olho. Esse leite de uma hora para outra sobe, vai ferver, você vai perder o leite, vai te fazer raiva, você vai ter que ficar areando trampinha. Quem gosta de arear trampinha aqui? Não, isso daí é tranquilo. Falei. E agora, Jesus? Está vendo aqui pano na pia? Pega ele. Né? Pega ali um detergente. Nem sei se detergentinho tem, é que o próprio, né? Vai ali agora. Ou seja, você não precisava passar por esse processo. Sendo que Jesus está falando, o leite vai ferver. O leite vai entornar. Então, irmãos, muitas das vezes vão ter pessoas que só vão te procurar quando o vinho
acabar. Amém? Tem gente que só vai conseguir provar de algo melhor de Deus quando o vinho acabar, quando a euforia passar, quando a alegria passar. Porque às vezes nós estamos num momento que nós estamos no êxtase, né? Naquela euforia. Nessa euforia, irmãos, ninguém consegue enxergar Jesus. Mas quando a temperatura baixa, né, a gente começa a cair na real, a gente começa a colocar a cabeça no lugar, é nessas horas que as coisas começam a facilitar para Jesus poder entrar. Então, não adianta você querer ajudar enquanto tiver vinho. Amém? Você quer ajudar? Glória a Deus, você não está fazendo nada de errado. Você está com o seu coração desejoso de fazer o bem. Amém? Isso precisa ser alimentado em nós para que a gente permaneça sempre com esse desejo. Mas, entenda o tempo. Porque enquanto tiver vinho, ninguém vai querer a tua ajuda. Ninguém vai estar aberto para receber a tua ajuda. Então deixa eu falar algo para você aqui hoje. Você está atrás de alguém que você fala. Você parece que já falou tudo que você tinha para falar. Você já pediu ajuda para as pessoas também já foram, já falaram, não sei o quê. E parece que a pessoa... Deixa o vinho acabar. Deixa o efeito passar. Porque na hora que o vinho acaba, irmão, parece que os ouvidos dilatam. O problema é que a gente está falando enquanto tem vinho. O problema é que a gente está insistindo enquanto tem vinho. Deixa eu te falar, enquanto tiver vinho, tudo que a pessoa vai querer é continuar bebendo, dançando, zoando, fazendo tudo que ela quer fazer. Mas na hora que o vinho acabar, aí, meu irmão, aí é a hora de você entrar com os dois pés no meio do peito. Vem cá. Agora acabou. Porque tudo tem tempo de validade. Uma hora o vinho acaba. Uma hora aquilo que a gente está se apoiando, pode ser que Jesus faça assim, puf, acabou. Qual é a sua bengala agora? Qual é a sua desculpa agora? Qual é a sua justificativa agora? Porque tudo acaba. Então, se você tem falado, mas ninguém te escuta, deixa o vinho acabar. Porque na hora que acabar, vai te escutar. Amém? Se você tem falado, ninguém tem dado ouvido, deixa o vinho acabar. Por quê? Às vezes é necessário deixar o vinho acabar para que a pessoa então possa clamar. Isso acontece muito com quem? Com o filho. A mãe fala, o pai fala. Eu fico, que é isso, mãe? Né? Que é isso? Tá dominado. Então tá bom. Tá nada. Às vezes a gente é como esses jovens, acha que é dono do nariz, né? Tá nada favorável, né? Tá nada dominado, tá escondendo lá. Aí a mãe e o pai falam, ok, tudo bem. Lembra aquele que você falou aqui no Mateus? Deixa o vinho acabar, irmão. Porque na hora que o vinho acaba, ele sabe na porta que ele bate. Ele sabe, irmão. Você pode ter certeza que na hora que essa euforia passar, ele sabe a porta que ele vai bater. É na sua, não é de ninguém, não. Amém? É na sua. Eu não sei o que acabou, eu não sei o que se foi da tua vida, mas na hora que o vinho acabar, pode ficar preparado, sentado no sofá, porque você vai abrir a porta, porque vai voltar. Mas o vinho precisa acabar. Amém? Então, irmãos, não é errado você de vez em quando fazer umas orações meio doidas, não. Fala assim, aperta mais um pouco. Está muito tranquilo ainda. Senhor, enxuga mais.
Eu me recordo do pastor Cláudio Duarte falando uma vez que ele orou para Deus apertar a mulher dele. Ele estava iniciando um negócio e parece, se eu não me falha a memória, parece que ela não era muito a favor dele começar o negócio, alguma coisa assim. E aí só sei que ele foi prosperando e ela estava ali precisando disso, daquilo. Aí ele chegava e falava assim, não, o que você está precisando, amor? Ah, um dia para fazer a chapinha? Tá aqui, tipo assim, para falar, o negócio está prosperando, né? Aí ele ia lá em Deus, pai, aperta mais lá, aperta mais um pouquinho lá. Aperta, vai lá. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas orações um pouco ousadas, irmãos. Começa a orar para Deus acabar com o vinho. Que às vezes a gente está assim, Deus, tira ele da festa. Tem vinho, irmão. Ele vai sair do lugar onde tem o que ele quer? Não vai. Vai lá, Deus, arranca ele de lá. Se nem Jesus arrancou quem estava e Jesus lá. Agora, hora para Deus começar, acaba o vinho, mas não multiplica depois, não transforma, fala, não, só acaba, zero, estoque, acaba. Começa a orar para Deus apertar mais um pouquinho. Começa a orar para Deus colocar mais um pouquinho de prova. Aí você fala, misericórdia, pastor, misericórdia, irmão, é na prova que a gente pula. Amém? É no deserto que a gente anda, é no aperto que, às vezes, Deus permite a gente passar por situações assim, porque é nessas horas, e justamente nessas horas, que a gente permite Ele trabalhar na minha vida, nas nossas vidas. Então, deixa acabar. E não só deixa acabar, assim digo eu. Ora para que acabe, irmãos. Deus. Sabe por quê? A gente tem que aprender, irmãos, a fazer como Jesus. Jesus, ele foi na causa raiz. O vento. O vento provoca o movimento do mar, que provoca as ondas. Amém? Então, vamos lá. Jesus repreendeu o quê? Não foi o mar, foi o vento. Você quer que a pessoa saia desse lugar, dessa situação? Não vai ser falando, Deus, vai lá, arranca ela. Fala, Deus, vai lá e acaba com o vinho que está mantendo ela lá. Acaba com o que está financiando ela lá. Aquilo que dá alegria dela permanecer onde ela está, da maneira que ela está. Aí eu não sei, irmãos, o que é. O vinho vai simbolizar N questões. Mas existe um vinho lá naquele lugar. E enquanto esse vinho não acabar, a festa vai continuar, meu irmão. Agora, começa a orar para o vinho acabar. Começa a falar, Jesus, vem cá. Vamos acabar com essa festa? Vamos, como? Vamos acabar com esse vinho. O fogo, quando está alastrando, você vai combater o incêndio, a primeira coisa que você tem que eliminar é o quê? Tudo que é combustível. Para que o fogo não propague. Eliminou o combustível, não tem mais fogo, irmão. O que está dando combustível para a festa continuar? É o vinho? Senhor, vá lá, acaba com esse vinho. O que está mantendo? O que está financiando? Então, irmãos, Jesus, ele age quando o vinho acaba. Se nós queremos ver o agir de Deus na vida de alguém que não está permitindo Deus agir, nós precisamos começar a orar para que esse vinho acabe. Amém? Então, deixa o vinho acabar. Às vezes, algumas coisas precisam acabar para outras começar. Amém? Tem gente que só vai conseguir desfrutar de um vinho novo quando o vinho velho acabar. Porque enquanto tiver viciado naquele vinho velho ali, não vai conseguir provar de um vinho novo. E é por isso que muitos não conseguem desfrutar de um novo tempo, porque ainda estão aonde? Presos no vinho velho. E nós precisamos entender que existe um vinho da parte de Deus melhor do que o primeiro. Amém? Então o Senhor nesta noite, irmão, Ele está dizendo, eu tenho vinho novo. Eu tenho vinho novo.
Amém? O Senhor, Ele tem um vinho novo, mas nós só iremos provar quando o velho acabar. Então Jesus, Ele quer nos dar algo novo, mas Ele não faz nada enquanto o velho permanecer em nós. Porque não se deita vinho novo em odres velhos. Jesus tem algo novo para a vida de todos nós. E ainda que aos nossos olhos esteja bom, o que Ele tem é melhor, porque o vinho que Ele transformou aqui foi um vinho melhor. E aí muitas das vezes a gente fala assim: ah, pastor, mas como é que eu vou orar para Deus, tirar aquela pessoa de lá, para o vinho acabar, se o texto fala que Jesus foi lá, transformou a água em vinho? Então é de Deus que a pessoa continue. Preste atenção no texto. Não era o mesmo vinho. Era um outro vinho. Porque quando Jesus transformou, Jesus falou assim: vai lá e apresenta agora para quem? Para o mestre Sala. E aí, ele foi lá no noivo e falou assim: deixa eu falar uma coisa. É comum você oferecer primeiro o vinho bom, e depois que todos já se fartaram, embriagaram, aí você dá o ruim. Ou seja, já está né? Agora vai o pior. Mas você guardou o melhor por último. Jesus não transformou no mesmo vinho que eles estavam bebendo. Era um outro vinho. Um outro vinho que mostra que você pode ser sim muito feliz, muito alegre, mas não com esse vinho que está aí fora, mas com o vinho que Jesus tem para a tua vida. Você não precisa se embriagar de bebida alcoólica para você de repente achar que você é feliz, ou que você precisa disso para ser feliz. Você não precisa de drogas para você talvez preencher um vazio que é o próprio Jesus que quer preencher dentro de você. Porque muitas das vezes muitos usam esse texto até para usar como pretexto: mas Jesus foi lá e transformou, é porque ele estava de acordo que eles continuassem bebendo. Não. Foi um outro vinho. É um vinho que Jesus tem para você, um vinho que Jesus tem para mim, e que faz com que a gente não se torne dependente mais desse vinho velho, que até hoje, muitas das vezes, nós estamos dependentes. Que muitas das vezes nós estamos presos. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele quer nos libertar desse vinho velho, para que nós possamos desfrutar do vinho novo que Ele tem para as nossas vidas. Então não é o mesmo vinho, é um vinho diferente, é um vinho melhor, amém? Então Ele tem um vinho novo, mas enquanto o velho não acabar, Ele não vai fazer nada. Então Jesus, Ele sempre vai respeitar as nossas decisões, Ele vai respeitar as nossas escolhas. Jesus nunca irá nos forçar a fazer nada, amém? Mas Ele só vai fazer na vida daquele que o chamar e o permitir fazer. Amém? E eu gostaria que você pudesse colocar sobre os teus pés nesta hora. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Jesus, nessa noite, Ele está nos perguntando: você quer provar de um vinho novo? Você quer provar de algo novo? Se a minha resposta, se a sua resposta for sim, Ele complementa assim para mim e para você: então esteja disposto ou disposta a abrir mão do velho. E aí a pergunta para nós agora, encerrarmos: o que ainda está em nós
ou qual é o vinho presente na nossa vida que ainda insiste em não deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer nas nossas vidas. Qual é o vinho que a gente precisa abrir mão, ou então que vai ter que acabar, para que Jesus ele possa então entrar e ele possa pegar aquilo que nós temos, o que restou, e transformar em um vinho muito mais saboroso do que o primeiro. Porque talvez para você esteja bom, mas Jesus está dizendo, não, pode ficar melhor. Eu posso transformar isso aí. Eu posso mudar essa realidade. Só que você precisa querer. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O Senhor está dizendo que Ele tem o melhor, não é qualquer coisa. O mundo aí fora está querendo te ofertar qualquer vinho, mas o Senhor, Ele tem um vinho específico para você. Um vinho específico para mim. Um vinho que não nos deixa dependentes ou viciados, mas um vinho que nos liberta. Um vinho que nos transforma de dentro para fora e nos faz a cada dia se aproximar mais daquilo que Deus tem para nós. Qual é o vinho que precisa acabar na minha vida? Qual é o vinho que precisa ser extinguido? Aí fora, você vai ouvir que quanto mais velho o vinho for, melhor. Mas você não está lá fora, você está dentro. Então, cuidado com o que você ouve lá fora, porque nem tudo que você ouve lá fora serve para você aqui dentro. O que os outros estão chamando de bom lá fora, o Senhor quer acabar hoje. O Senhor quer matar hoje. O Senhor quer arrancar hoje. Porque o que é bom para os outros não é bom para Deus. O Senhor, Ele sempre vai ter o melhor para mim e para você. A minha oração nesta noite é para que nós possamos sair daqui, iniciar esta semana com o pensamento: qual é o vinho que eu preciso abrir mão? Qual é o vinho que eu tenho me embriagado? Qual é o vinho que eu tenho buscado a minha alegria? Que eu tenho buscado o meu prazer? Sendo que o meu prazer deveria sempre estar no Senhor. Sendo que a minha alegria deveria ser sempre no Senhor. Então, alguns vinhos o Senhor está pedindo nesta noite. Eu não sei o que esse vinho vai representar na tua vida. Amém? Talvez na tua vida esse vinho possa representar relacionamentos, possa representar pessoas, situações. O que você precisa hoje ser liberto? Ou que talvez uma pessoa precisa ser liberta e que você talvez hoje vai sair daqui falando: eu entendi, Senhor, eu entendi. Senhor, acaba com o vinho, acaba com a fonte, acaba com aquilo que mantém essa pessoa nessa situação, acaba com aquilo que está financiando ela permanecer lá. Se é o vinho, acaba com esse vinho, Deus. E mostre para ela, e dê para ela provar o vinho que o Senhor tem preparado para ela. Porque ela não vai provar do novo vinho enquanto ela estiver embriagada do vinho velho. Pai, aqui está a tua palavra, Deus. Ela foi ministrada. Nós cremos no poder da tua palavra ministrada, dentro daquilo que o Senhor disse, sem retirar e acrescentar.
Nós cremos no poder do Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Portanto, ó Pai querido, tudo que o Senhor me deu, eu entreguei. E assim como o apóstolo Paulo pôde dizer, eu quero dizer nesta noite, meu Pai, o que eu recebi de Cristo e assim vos entreguei. Eu saio de cena agora, Deus, para que o Senhor, através do Teu Espírito, tenha liberdade para mover no meio da Tua igreja. Porque somente o Senhor pode agora penetrar em áreas, lugares. Somente o Senhor agora, meu Pai, tem poder para sondar mentes e corações e para fazer o que é preciso ser feito. A minha oração é que toda resistência seja quebrada. A minha oração, meu Pai, é para que todo vinho velho, meu Deus, seja extinguido da nossa vida, da nossa presença, para que nós venhamos ficar sedentos, mas de um vinho novo, meu Pai, um vinho transformado, um vinho que tem uma origem e não veio de qualquer lugar ou de qualquer pessoa, mas que vem de ti através do teu Filho Jesus, um vinho que gera vida dentro de nós, um vinho que preenche o vazio que há dentro de nós. Eu oro para que todos aqueles, meu Pai, que neste exato momento estão se embriagando com este vinho velho, eles possam, meu Pai, um dia provar deste vinho novo, que eles possam, meu Pai, provar e eles possam entender que vinho é esse, ó Deus. Portanto, ó Pai querido, que tudo aquilo que tem impedido cada um de nós, aqueles que um dia estiveram na Tua presença e que hoje voltaram, meu Pai, para o vinho velho, aqueles, meu Pai, que estão se embriagando nestas festas, aqueles que estão, meu Pai, satisfazendo os desejos da carne, não dando lugar para que Teu Espírito seja manifestado. Meu Deus, eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como eu preguei, acaba com esse vinho hoje, Pai. Vai lá e acaba com esse vinho hoje. Aperta, meu Pai. Aperta até gritar. Mas não perca essa alma, Deus. Não perca essa vida, Jesus. Que ela prove de um novo vinho chorando. Que ele prove de um novo vinho rastejando. Mas aperta até acabar. Porque enquanto não acabar, enquanto houver combustível, o fogo não vai cessar. Portanto, ó Pai querido, que tudo aquilo que está mantendo o Teu filho, que está mantendo a Tua filha no velho vinho, eu oro hoje diante da Tua igreja, conforme a palavra que foi liberada neste altar, e que o Senhor me deu na minha casa,